Olá, sejam bem-vindos a mais um Seleção Empíricos, nosso bate-papo semanal aqui sobre ações, sobre investimentos, sobre mercado financeiro. Hoje com mais um convidado super especial, que é o Marcelo Aldi, gestor do Cardinal Partners, que é um fundo especializado em ações, long only. A gente vai conversar muito hoje sobre várias empresas, vários papéis que estão na carteira deles. O Marcelo é um cara super veterano do mercado, foi diretor de equities do Santander, entre outras posições. Obrigado, Marcelo, seja bem-vindo. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Obrigado. Do meu lado aqui está o Max Bon, conhecido, veterano, a cara pública da Empíricos. Vão começar a enjoar de mim, né? Aqui no Seleção. Os e-mails que a gente recebe são só: o Max é ótimo, amo o Max. Pois é. Mas é um prazer estar aqui sempre. Lá na nossa ponta esquerda, o Guilherme Baide, que já esteve com a gente também. Muito legal ter você aqui de novo. Legal, obrigado você. Obrigado. E pela primeira vez conosco, o Matheus Spies. Opa, tudo bem? Que é um dos responsáveis pela carteira Oportunidade de uma Vida, que tem ações e faz de tudo aqui na Empíricos também, né? Faz tudo. Faz de tudo. Muito legal, sejam muito bem-vindos. Eu queria começar essa conversa perguntando um case ou de uma ação que eu sei que vocês todos aqui olham bem e gostam, que é Vale. São basicamente duas perguntas. Primeiro, o quanto Brumadinho ainda é um fantasma que assola o preço da Vale, quer dizer, principalmente investidor estrangeiro, o quanto esse cara tem medo da Vale por causa de Brumadinho. E numa comparação de múltiplos internacionais, parece barato. De fato, está muito barato? Qual que é a perspectiva de vocês para Vale? Compre Vale? Começa lá essa. Vamos lá. Eu acho que sim, está muito barato. Nós temos esse investimento em Vale já faz mais de um ano. E basicamente, e ao mesmo tempo, sim, Brumadinho é um fator impeditivo para que o preço da ação convirja para o que a gente acha que é o valor da ação, mas justamente porque nós temos um horizonte de investimento um pouco mais longo, nós podemos esperar, porque a gente nunca sabe quando vai vir o catalisador. O catalisador pode vir em 5 meses ou pode vir em 15 meses. Então é o seguinte: se tem margem de segurança, o risco de esperar fora é maior do que o risco de esperar investido. Então, e o que acontece é o seguinte: os catalisadores estão vindo. O principal catalisador é ela começar a pagar dividendo, e ela já está dando sinais disso. Um outro catalisador seria um acordo com o Ministério Público e com os órgãos regulatórios aqui. Parece improvável a essa altura. Então, quando a ação fica muito barata por muito tempo e tem fundamentos sólidos e é muito geradora de caixa, o que acontece é o seguinte: o dividendo que ela vai começar a pagar é muito forte. Então a gente está projetando um dividend yield da ordem de 15% ao ano em dólar a partir do ano que vem continuadamente. Então a gente tem um alinhamento de estrelas de câmbio, preço do minério, e uma operação em que o ciclo de investimento dela já foi concluído em 2015 e ela é quase que uma utility do setor de commodities. Concordo totalmente. Eu só queria complementar a questão ESG, né, que é talvez o grande calcanhar de Aquiles da Vale, né? Eu acho que a Vale não está mais bem precificada em função disso, da questão de Brumadinho, de um risco, muito da operação em si, né? Do minério. O minério é uma operação que degrada, que é preciso um esforço complementar e lateral para você conter uma degradação que faz parte do business, né? Então, nesse ponto, e Brumadinho só fez piorar essa situação, os investidores estrangeiros ainda não vão aportar, comprar ações da Vale, né? O que a Vale está fazendo? Eu acho que ela está sendo até bem sucedida nesse quesito de tentar mudar um pouco a imagem e mostrar como ela está se adaptando, mitigando riscos e, de certa forma, indo ao encontro desse tema ESG. É claro, ela não vai ser nunca uma empresa símbolo desses princípios sociais, ambientais, não vai pela essência do negócio. Mas
mostrar as ações que ela está tomando e uma maior aproximação, isso pode fazer com que investidores estrangeiros possam olhar diferentemente para a Vale, né? Então, eu acho que esse gatilho, talvez para mudar de patamar o papel, acho que passa por essa melhor percepção do negócio na visão do estrangeiro, para eles se sentirem mais confortáveis em investir em Vale. Mas, assim, concordo totalmente com relação a dividendos, geração de caixa, os astros alinhados, China recuperando mais rápido do que a gente imaginava, minério forte, dólar acima de R$5, ou seja, tudo conspirando para que a Vale divulgue bons resultados nos próximos trimestres. Posso só complementar? Deve. Eu acho que a hora que a gente fala de margem de segurança, acho extremamente relevante, você põe na conta, tá bom, qual que é o risco de ter um novo Brumadinho? E quanto isso impacta no preço da ação? Agora, quantas coisas positivas que tendem a impactar para cima, né, tendem a puxar para cima, você coloca na conta e fala, bom, esse papel está realmente barato, eu tenho margem de segurança, mesmo que aconteça mais um evento, quanto cai para quanto pode subir? E na hora que você começa a falar de dividendos e qualquer modelo de dividendos contados, a hora que você começar a pagar dividendos, trazendo a valor presente, esse papel tem que automaticamente corrigir. Então, concordo com todos que vale para ter. Vou fazer uma única pergunta sobre Vale para vocês, como curiosidade, que nem implica tanto, nem tem tanto efeito sobre o preço da ação agora. Quanto essa mudança, é uma pergunta um pouco difícil, não é difícil, ela é tricky. Quanto essa eficiência operacional, ou essa mudança, essa melhora operacional da Vale agora é mérito do Fábio Schvartsman? Eu acho que em muita medida mérito dos últimos 2 CEOs que a empresa teve. Então, eu acho que passa por governança e não só eficiência operacional, tá? A empresa tomou a decisão estratégica de manter o seu foco no core, que é minério de ferro. E tem uma operação em níquel, que é relevante, mas não se compara com o que é minério de ferro. E desinvestir do resto. Então, esse é um ponto. E aí é muito importante a gente pensar como é que está o ciclo de negócio dela. Então, assim, ela entrou num ciclo de investimento para elevar sua produção de cerca de 300 milhões de toneladas para quase 400 milhões de toneladas, que envolveu CAPEX anual da ordem de 15 bilhões de dólares ao ano. Esse CAPEX foi concluído em 2014. Então, a partir de 2015, o CAPEX caiu para o nível que ela está hoje de 5 bilhões de dólares por ano, comparado com 15. E, ao mesmo tempo, a produção subindo. Aí veio o Brumadinho, não deu para continuar, mas agora está retomando. Segundo semestre começa a retomada, o ano que vem já deve chegar perto dos 400 milhões de volume. Então, é a combinação. Então, o ciclo de caixa dele é uma coisa extremamente poderosa. Então, isso que a gente está vendo hoje Começou lá, né? se deve ao Fábio em todo o trabalho que foi feito lá atrás, sem dúvida nenhuma. Se eu puder adicionar uma coisa, Claro. Eu acho que contribui bastante, eu concordo, bom que a gente começou concordando aqui, porque justamente... Não vamos se acostumar, logo a gente vai mudar isso aqui. Combinando com o que eles falaram, né, ele falou de timing, falou de 3 pontos muito importantes que eu acho interessante destacar, que partindo do pressuposto de uma alocação de portfólio, né, dos assinantes, da carteira de ações, tem 3 fatores que vão além da tese, que eu acho que são muito importantes e agregam para a carteira, que, reforçando, né, que é a exposição a dólar, a exposição à China e a exposição a commodities, né? Eu acabo falando bastante porque eu acredito que o mundo possa vir a entrar novamente em um bom ciclo de commodities nos próximos anos, na próxima década. E o investidor que tem Vale, não tem só o carro, porque exatamente não existe, você não sabe quando vem o gatilho, né? Você não sabe quando vem o catalisador propriamente dito. Você tem que criar exposição para ter o carrego do prêmio de risco ao longo do tempo e você acaba se beneficiando naturalmente da tese. E além de você se beneficiar de todo esse processo operacional que se deu nos últimos anos e ter essa exposição à tese, você cria essas 3 caixinhas muito importantes, que é tese de China, então é um negócio que vai voar com certeza, a China é o grande potência, vai crescer num ano como esse, dólar na carteira, então é uma correlação negativa para com a Bolsa Brasileira. Não, é óbvio que quando depois de choques como esse, as correlações ficam confusas, mas naturalmente você ter dólar na carteira teria um benefício ao longo do tempo, você estaria protegendo as suas outras proteções compradas puramente em Brasil, e também a questão de expansionismo de commodity, né? Por exemplo,
dar um exemplo aqui prático que vai acontecer em breve, em menos de um mês, que é a eleição de um candidato provavelmente, não sei se democrata ou republicano. Se for o caso de um democrata, é mais benéfico para um mais plural em termos de comércio internacional, benéfico para emergentes, acaba sendo benéfico para ciclo de commodities também. Então, Vale acaba se beneficiando desses 3 veículos, para além da própria tese, que automaticamente coaduram com todo o conjunto de fatores que são positivos para ter a ação na carteira, né? Eu acho que, combinando com essa gestão recente do Fábio e do CEO sucessor dele. Já que o Matheus reclamou que a gente está concordando muito aqui, que você chá da 5 aqui de comadres, né? Vamos fazer vocês discordarem um pouco. Marcelo, convence, esses caras são apaixonados por BRF. Podem ver BRF, sorriso no rosto e tal. Por que eles têm que vender BRF amanhã e comprar JBS? Porque JBS é uma powerhouse difícil de ser replicada. E aqui a história é o seguinte: nos últimos 15 anos, ela focou em, através de aquisição, criar uma escala muito grande e buscou diversificação em 2 aspectos, regional e de proteínas, chegando ao estágio atual em que ela é a maior operação do mundo, o maior player do mundo de carnes. Muito bem. E por que isso é importante? Porque o ciclo de proteína é uma coisa muito importante. E com essas 2 diversificações, ele consegue suavizar esses ciclos e fazer uma gestão mais benigna da operação toda, evitando problemas agudos em momentos adversos dos ciclos. Esse é um ponto. E aí é o seguinte, nós estamos falando de uma empresa que cresceu de uma receita de 4 bilhões de reais em 2015, mais ou menos, para 230 bilhões de reais hoje. Se eu mostrasse para vocês só esses números, vocês iam dizer, não. Tá errado. Isso aqui é tecnologia. Alguém apertou um botão errado. Por falar nisso, é um ritmo de crescimento de receita equivalente a uma Amazon, equivalente mais recentemente a uma Magazine Luiza. Mas deixa eu te fazer uma provocação. Sim. O fato de ser o Joesley Batista e não o Jeff Bezos não deveria ser um elemento de preocupação do investidor? Sim, e o fator ESG é um fator negativo para a empresa. E tem essa analogia com o Vale, que é o seguinte, o risco ESG ainda está presente, mas ele é declinante, na nossa opinião. Então é o seguinte, nos próximos 15 anos, o que ela vai buscar? Ela vai buscar melhorar o mix e chegar mais próximo do que é uma operação de Tyson, por exemplo, que é a principal comparável dela nos Estados Unidos. Diminuir a exposição de commodities no mix dela e ter mix mais nobres, e para isso ela precisa de aquisições. E a geração de caixa dela ficou tão forte hoje que ela consegue fazer isso com facilidade e começar a distribuir dividendos muito robustos. Agora, tem um importante ponto aqui, fundamental em termos de ciclo do setor no mundo, que é a gripe africana suína. Essa gripe apareceu na segunda metade de 18. O mercado achava que o pico dela, ou seja, um choque positivo, tá? Porque o rebanho na China de suínos praticamente teve que ser desfeito, e isso criou uma demanda de China por importação, não só de suínos, como também, em menor escala, de frango, mas principalmente de bovinos, onde JBS é muito forte, especialmente bovinos dos Estados Unidos. E se achava que o pico desse choque seria em 2019, mas se provou que não é um pico, é um platô. Aqui nós estamos em 2020 e continua esse choque, e provavelmente ainda vai respingar impacto positivo disso no ano que vem. Então, é um dos ciclos mais favoráveis que a gente pode ver na história recente. Então, por conta desse conjunto, ela está conseguindo tirar proveito disso, a alavancagem dela está despencando do pico de 4,5 vezes há cerca de 5, 6 anos para um nível que provavelmente vai chegar abaixo de 1,5 vezes, e ela já deve ter investment grade no rating de crédito dela, provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem. Muito bem. E por que eu acho que isso é melhor do que BRF? Porque BRF é focada só em Brasil e não está em bovinos, que é um segmento que a gente gosta muito.
E, em adição, ela ainda está no estágio de se, reestruturar e reconstruir uma operação eficiente, que infelizmente foi destruída ou foi muito prejudicada nos últimos 5 a 7 anos por problema de má gestão. Então, a gente tem uma empresa que está em nível de cruzeiro e tirando proveito máximo do ciclo de proteína e pronta para estrategicamente buscar mais aquisições e enobrecer seu produto, enquanto o BRF continua ainda tendo que olhar para dentro mais do que olhar para fora. Eu vi vocês, porque parece que a BRF está se encontrando de alguma maneira também, e eu queria entender um pouco quando vocês acham que é comparável. São realmente empresas que têm tanto mix de produtos um pouco diferentes, a geografia é bastante diferente. Bem diferente. Pra falar a verdade, eu acho que JBS se compara mais com Marfrig, né? Eu acho o seguinte, eu concordo com o Marcelo nesse ponto de que a JBS soube aproveitar o timing, soube aproveitar o ciclo, somente nessa questão da gripe africana suína, coisa que o BRF não aproveitou. Então, eu acho que assim, a JBS talvez se encontre no melhor momento agora, que aproveitou melhor esse ciclo, realmente tem uma exposição internacional muito maior do que BRF. BRF possui em torno de 60%, acho que Brasil, se não me engano, 40% halal, business halal. Mas ainda há muita coisa para melhorar. Já vem melhorando, né? E eu acho que o papel não acompanhou a melhora dos últimos trimestres. A empresa desalavancou, a margem EBITDA da empresa é uma margem que se recuperou bastante a níveis de 2015, 2016, lá atrás, né? Tem um management competente, né? Um management que trouxe de volta o core da BRF, né? Porque a BRF, ela, em algum momento ali, ela se perdeu em gestões passadas, uma estratégia comercial errada, e o management veio, vamos fazer o que a gente sabe fazer, né? Que é melhorar as margens, as marcas, trazer mais produtos de maior valor agregado, e talvez mitigar um pouco desse risco que o Marcelo falou bem, do ciclo, né? Isso eu acho que é o que falta ainda para a BRF. Talvez a BRF não esteja mais bem precificada porque ela ainda não conseguiu controlar melhor esses impactos do ciclo, coisa que talvez a JBS já tenha contornado. Mas é um papel muito barato. Estamos falando de um papel que negocia aí a 6 vezes a EBITDA e o histórico dela é 8, 9 vezes. Então a BRF, de certa forma, eu acho que tem uma boa margem de segurança, né? É claro, é uma aposta na gestão, é uma aposta na continuidade dessa melhora operacional, na continuidade da desalavancagem financeira, mas eu acho que tem um bom risco-retorno. E, de certa forma, uma governança corporativa melhor do que JBS. Então, me sinto mais confortável em ter BRF nesse momento do que JBS, o que te incomoda principalmente é a governança, é o item número 1. É a governança. Acho que nos nossos critérios de seleção, governança é muito importante, né? A gente fala bastante muito aqui e por mais que tenha melhorado o JBS, né, o efeito declinante, ainda tem essa nuvem da questão da família Batista que realmente causa certo um impedimento de você não ir a fundo, né, de recomendar um investimento. Não quer dizer que eles são ruins, são a companhia que eles criaram, né? Saíram de 2 açougues para uma JBS. Uhum. Mas talvez o nosso ponto de vista, a BRF ela tá tão depreciada assim, se der algo errado, quanto que a BRF pode cair? Uhum. E se der algo errado em JBS, quanto, claro que sendo extremista, quanto JBS sofre? Quanto JBS tá price perfection, sabe? Uhum. Essa é uma dúvida que eu poderia colocar na balança. Uhum. E se eu puder acrescentar, claro. A questão de ESG é interessante porque é uma arte mais do que uma ciência, né? É uma análise qualitativa, quer dizer, qual é a fronteira. Então, no nosso modelo, a gente aplica
chegamos no momento da alocação, a gente deveria ter uma certa alocação, mas dependendo da nota que nós damos de ESG, né? A gente penaliza. Então, hoje a gente ainda considera uma nota ruim de ESG para JBS, senão nós teríamos mais da alocação. Mesmo assim, ainda é uma margem de segurança tão grande que ela ainda é uma das maiores alocações que a gente tem hoje, se não teria ainda muito mais. E aí eu queria mencionar isso, porque é uma arte mais do que uma ciência, né? E às vezes o fundamento, então olha que curioso, ela tá para virar investment grade, então às vezes parece um certo contrassenso, mas não é, porque ao mesmo tempo que ela tá para virar investment grade, tem o Senado lá que, junto com o lobby, usa o argumento de governança para querer fazer uma investigação para dificultar a iniciativa dela de listar a JBS US. Então a gente vê, olha aí, então esse problema ainda está pegando. Sim. Por outro lado, agora conseguiu fazer um acordo com o DOJ, o órgão de justiça lá dos Estados Unidos, então é um passinho a mais para melhorar o risco de governança. Então é uma arte mais do que uma ciência. Na medida do possível, a gente tem que ter critérios objetivos, mas a gente não foge de um julgamento que acaba sendo qualitativo. Se dilui no tempo, né? Também, desculpa. Se dilui no tempo. Cada ano que passa, ou cada trimestre, você consegue tirando esse risco da frente, né? Porque como que vai acontecendo, como vai passando, você vai diminuindo o seu risco da família e vai olhando mais para a empresa em si, né? Esse ponto que você colocou do ESG, esse super abstrato, é muito importante, porque você pode ser a favor ou contra e você consegue provar os dois pontos, dependendo dos fatores que você usa, né? Da sensibilidade. Então, porque ele ainda, de fato, é muito abstrato, muito subjetivo, está sujeito ao viés do analista muito mais do que um fator quantitativo. Você também pode enviesar um fator quantitativo, é bom deixar claro, mas o qualitativo é muito mais, né? E a questão propriamente do setor de proteína animal, eu particularmente não sou tão fã desse setor, porque é muito complexo de entender o ciclo da proteína em si. Então, para o management entender isso, né? Então para ele tocar isso ali certinho, reloginho, é muito difícil, tem que suar a camisa pra caramba. E se errar a mão para voltar, é muito pior, entendeu? E além disso, está sujeito a fatores exógenos, como que você colocou aqui, da peste suína africana, e que são completamente imprevisíveis, são choques exógenos que acontecem. Essas semanas agora atrás, de JBS vinha uma toada muito forte, derivado também de bastante de ruído de mercado, favorecendo também possibilidade positiva para o mercado, mas que também estaria envolvido com o ciclo da proteína, que também é muito difícil de precificar e projetar muito mais, né? Então acaba sendo um setor muito complicado, se você for qualificar em ESG mais ainda, então acaba sendo, a governança tem um impacto relativamente bem importante se comparado com outros setores, mas adicionalmente, eu acho que assim, partindo do pressuposto que é um setor que eu não gosto tanto por conta de você ser difícil de uma sensibilidade, em relação a outras teses com maior robustez como essa de Vale, eu teria menos numa carteira, né? Se você pensar num portfólio de carteira, teria ela sempre menos do que outros nomes. Por mais que você incorresse, vou perder um potencial de retorno aqui, por conta de todas as adjacências que ela está sujeita, é uma tese que eu preteriria ter outras, né? A ter ela. Esse ponto do management é importante, você vê que tem um Pedro Parente, com um track record respeitadíssimo em outras empresas, que já está lá um bom tempo, né? 2, 3 anos, e não consegue ainda colocar a empresa totalmente nos eixos. Virar o negócio. Ele está melhorando, mas o efeito ciclo pega o management e é uma cadeia muito complexa. Cadeia difícil. Contrapé. É uma cadeia complexa, e olha que interessante, é uma cadeia tão complexa, é complexa porque você tem que estar interagindo para trás com o produtor, com a distribuição, etc., que justamente por ela ser tão complexa, é que a gente gosta de JBS, porque para replicar JBS é muito mais difícil. A complexidade dela acaba sendo um fator que nos estimula a estar ali, porque vai ser... É vantagem competitiva. É uma escala gigantesca. Né? Mas, enfim, é uma... A BRF e talvez também a JBS são meio que a antítese daquela frase famosa do Buffett de que compre uma empresa que até um idiota poderia gerir, porque um dia um idiota vai.
Essas empresas são empresas que às vezes nem o gênio resolve, né? Não, exigem Difícil pra muita caramba. especialização. Que foi o erro da BRF lá atrás. Foi o erro lá atrás. Que vira e mexe quebra frigorífico. Né? Vira e mexe um Coisa frigorífico. boa. Quebra. E, Serve aquela outra piadinha que talvez o jeito mais fácil de você ser um milionário é sendo um bilionário e comprando um frigorífico. Né? É uma aérea. Ou uma aérea, você pode adaptar amplamente aí. A gente, antes da gente voltar para outras ações aqui, queria fazer uma pergunta um pouco mais de modelo de análise, né? A gente está falando muito de margem de segurança aqui, ou da subjetividade do analista. Até comentei com você num vídeo recente que você falava que o Magazine Luiza é uma espetacular empresa, porém com um preço que assusta qualquer criança inocente, certo? Esteja andando na rua assim, meu Deus, o que é isso, né? Queria discutir um pouco essa tendência contemporânea de que quanto vale a pena relativizar preço no mundo de growth e no mundo digital, ou isso é mais uma tendência daquelas que surgem de tantas em tantas décadas de... Nos anos 70 teve alguma coisa assim, né? O investimento por valor morreu, aí não era bem assim. Quer dizer, onde mora a sabedoria? eu acho o seguinte, precisamos ter critério e disciplina em seguir o critério. Sem isso, você pode fazer qualquer coisa. Então, e o que a história mostra? A história mostra, e o que finanças comportamentais mostram? Que existem excessos. O sentimento do investidor se move conforme um pêndulo, que vai do extremo da euforia para o extremo do pânico. Então é importante a gente saber, nesse mar de investimento, como está o pêndulo. E a gente procura ter muito esse olhar do pêndulo. Muito bem. Você precisa ter um critério. Cada investidor tem o seu critério. O nosso critério precisa estar baseado em qual é a geração de caixa que aquela empresa vai ter num certo horizonte de tempo que pode ser mais curto ou mais longo. No nosso caso, nós nos baseamos nisso. Quer dizer, e não é só a projeção no modelo de Excel. A nossa filosofia de investimento é value investing. Value investing, da forma como a gente aplica, significa analisar os fundamentos da empresa, traduzir isso para um modelo quantitativo e, a partir desse modelo quantitativo, chegar num intervalo de valor que é o melhor exercício nosso do que a gente acha que vale aquela empresa. O que é analisar fundamento? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, eu vou buscar uma empresa que tenha uma boa estratégia de negócio que leve a empresa para um crescimento sustentável. Segundo, eu quero buscar a empresa que tenha vantagens competitivas ou que nessa estratégia esteja construindo vantagens competitivas, que é um pouco o caso de Banco Inter que a gente investe hoje. Está construindo, não tem ainda, mas está construindo. E terceiro, tem que ter eficiência operacional. Então, se ela tiver essas 3 coisas, eu vou fazer a sensibilidade no modelo e chegar num valor. O que acontece é que existem as modas, em que o investidor vai em conjunto, meio que num efeito manada, para um certo tema, para um certo tipo de empresa. E às vezes aquela empresa fica cara, e cara por muito tempo. E aqui eu faço menção... E pode continuar ficando cada vez mais cara por muito tempo antes então, assim, é muito importante a gente ter o cuidado. No passado, a gente teve o famoso caso das chamadas Nifty 50, que eram cerca de 50 empresas americanas consideradas como ações de viúva, porque elas eram tão boas e tinham uma competitividade tão grande e elas eram negociadas a um preço exagerado e por muito tempo ficaram nesse preço exagerado, até que veio a hora da verdade, isso foi década de 60, então década de 70 veio a grande correção do mercado americano e elas corrigiram mais do que o mercado. Por quê? Porque estavam mais caras do que o mercado. Em 73, 74. Então foi o wake-up call de que, olha, precisa ter disciplina, porque uma hora vem um ajuste. Então, precisamos ter a devida prudência. Por outro lado, a empresa, com uma boa estratégia e construindo vantagens competitivas, pode criar valor. Eu acho que o Magazine Luiza está criando valor. Então, cabe a nós
especialmente em situações de grande crescimento de uma empresa, estratégia que está desabrochando num grande crescimento, a gente precisa, com mais frequência do que o normal, estar revisitando as nossas premissas, porque ela pode estar criando valor. E a gente tem histórias de criação de valor que a empresa duplica o quanto ela vale. A gente duplica a nossa estimativa do quanto ela vale em questão de 1 ano. Então, estratégia de negócio, vantagem competitiva são coisas muito dinâmicas. Portanto, cabe a nós ter a devida agilidade de ajustar isso e incorporar isso e atualizar a real situação da empresa para que a gente saiba se no final ela tem margem de segurança ou não. Mas o quanto um olhar grande ou privilegiado para o fluxo de caixa descontado não vai, na medida do maior parte dos casos, te excluir sempre dessas empresas em que o valor estaria mais lá longe ou mais na perpetuidade? Eu não acho que Como a Magalu, né? não necessariamente, eu não acho que necessariamente você vai estar sempre atrás da realidade. Esse é um ângulo de ver. O outro ângulo é você está correndo um risco exagerado. Você está sendo imprudente em achar que hoje ela vale isso. Ela ou qualquer empresa, esse é só um exemplo, né? Então, esta é a arte. E como é que a gente checa se a gente está correndo muito risco ou não? A gente tem que ser capaz de traduzir isso num modelo. A gente tem que ter as sensibilidades do modelo para saber quanto que eu estou projetando de crescimento. Eu acho que essa estratégia vai levar aquele crescimento, o quanto de crescimento eu acho crível. Vamos dar um exemplo. Nós chegamos a investir em Linx e TOTVS. O nosso segundo setor de maior retorno na nossa história é tecnologia. Muito bem. TOTVS fez uma oferta de ação ano passado e disse que iria usar os recursos para aquisições. Muito bem. Nós fizemos uma conta que foi a seguinte, olha, para ele fazer uma aquisição, demora um certo tempo. Ele precisa identificar o alvo, negociar, fechar a compra e absorver aquela empresa e assim por diante. Então, quanto tempo leva uma aquisição do começo ao fim? Para esse tamanho de capital que ela levantou, ela teria que gera diluição para o acionista, ela teria que fazer uma quantidade de aquisição que é operacionalmente impraticável. Ela não tem estrutura operacional de executivos para fazer um número tão grande de aquisições. Portanto, ela só vai usar aquele capital em 2, 3 anos e não em 1, 2 anos. Portanto, aquilo foi um fator que, na nossa opinião, pesou no valor da empresa. E ela fez algumas aquisições que têm gerado muito valor para a empresa. Mas é só esse aspecto que eu queria destacar. A gente tem que ser capaz de traduzir isso em números através de um fluxo de caixa descontado, porque esse teste é que vai dizer para a gente, não, eu acho que é capaz que ela chegue nisso ou não. Isso é absolutamente, tecnicamente impraticável, não tem como ela chegar lá naquele horizonte, portanto, se eu comprar nesse preço hoje, eu estou sendo imprudente. Então, em resumo, essa é a dinâmica e os excessos são corrigidos, mais do que o que a gente pensa. Então, o problema é que quando a ação está numa trajetória por um tempo razoável, aí voltando para finanças comportamentais, a gente acaba caindo em 2 possíveis vieses. Um é o viés da extrapolação, que é o seguinte... Subindo, vai subir para as ouvidas. Nós projetamos linearmente para o futuro a situação presente ou do passado recente. Ela vai continuar a se valorizar, ela vai continuar a ter crescimento de receita, ou seja, no longo prazo ela vira o PIB do país. Ou não é um crescimento exponencial, é um crescimento em S. Por isso que eu acho que é muito perigoso a gente tratar do termo crescimento exponencial. Por definição, o crescimento exponencial chega um momento que matura. Precisamos pensar e fazer o exercício de quando que vai maturar e por quê. E o outro viés é o viés da conformidade social, também conhecido como efeito manada, que é o seguinte, quando nós estamos num grupo e nós percebemos que a maioria tem uma opinião contrária à nossa, nós perdemos a nossa convicção e passamos a aderir à opinião do grupo. As pesquisas sobre isso são engraçadíssimas.
Muito mais São fácil você ir com a massa do que com você a massa. encontra. Experimentos em laboratório que são divertidíssimos. A pessoa jurando que um negócio que tem esse Isso. tamanho... Isso. Política é assim, né? Famoso, Primeiro lugar tudo. sempre ganha Exatamente. mais. O famoso teste do Salomon Asch com as linhas, a altura das linhas, que vale a pena para quem tiver interesse. A gente tem até uma carta nossa que fala sobre isso. Mas, nessa dinâmica, a gente tende por conta desse viés, a gente tende a dizer... Imagina uma empresa, vamos ver o contrário, uma empresa que cai forte. Você gosta dela e você acha que ela tem vantagem competitiva e que tem margem de segurança, mas ela caiu. Se você não cuida desse viés da conformidade social, você vai dizer, eu não vou comprar, porque o mercado sabe de alguma coisa que eu não sei. Ah, essa é clássica. Alguém Agora, sabe de algo que eu no não sei. inverso, a gente tem o famoso jargão que é o MOFO. É o medo de perder o bonde. Desculpe, o FOMO. O medo de perder o bonde, ou Fear of Missing Out. Inclusive, isso é pesquisado hoje pela psicologia e pela psiquiatria, porque redes sociais estão causando o efeito FOMO em jovens e estão sendo um dos fatores, esse viés, na essência, está sendo um dos fatores para aumento de sintomas de ansiedade. Uhum. Então é o seguinte, no caso de um rally prolongado e muito forte que a gente perdeu, a gente começa a achar que a gente perdeu o bonde e tem que entrar nesse bonde porque ele vai continuar. Então, imagina que beleza que é a mistura desses dois vieses, né? Então, o modelo, voltando para o seu ponto original, o modelo é como que uma camisa de força para nos disciplinar, para evitar que a gente seja levado por esses vieses. Então, no final das contas, seja qual for o modelo que a gente escolha, no nosso caso, ser capaz de colocar isso e passar na prova de um fluxo de caixa descontado, ou múltiplo, ou seja qual for a preferência, precisamos ter um modelo que vai nos dar essa disciplina. Só para quem está nos assistindo, fluxo de caixa descontado, você basicamente projeta os fluxos de caixa que aquela empresa vai fazer ao longo dos próximos anos, desconta isso por uma taxa de juros. Claro, quanto mais longe, mais difícil é projetar, mas também esse valor vai ficando menor por causa da taxa de juros, e aí você tem um valor do quanto vale aquela empresa. É um exercício importante, difícil, mas muito tradicional, clássico no mercado. Queria ouvir vocês sobre isso, tanto sobre a ideia mais geral, quanto sobre especificamente, tem um efeito manada em Magalu, hein? Primeiro eu vou responder a mais fácil primeiro. Mais fácil. Concordo totalmente com o que ele falou, essa questão do DCF. Tá? A gente aqui utiliza o DCF para analisar cenários. É isso. Se isso acontecer, o valor da empresa é X. Se isso acontecer, o valor da empresa é Y. Tá? E ali a gente toma uma decisão baseada em margem de segurança, em assimetria, quanto que eu tenho para ganhar, quanto eu tenho para perder. O DCF serve para isso. Tá? Você não vai achar o valor da companhia, você vai achar se essas variáveis acontecerem, a empresa vai ser avaliada nesse patamar. E aí você toma essa decisão. Então eu concordo totalmente. Com relação à Magazine Luiza, eu acho o seguinte, o que o Marcelo falou é o seguinte, vou tentar resumir de maneira mais informal. Nos próximos resultados de Magazine Luiza, naquele que ela decepcionar, vai ter uma correção muito forte. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. É isso aí. Né? O ponto, agora é a minha visão. E como qualquer pessoa casada sabe, um dia você vai decepcionar, certo? O ponto é o seguinte, no curto prazo, eu não acho que o Magazine vai decepcionar. Por quê? Porque eu acho que ela está criando um ecossistema tão diferenciado e agregando, como é que eu posso dizer, negócios complementares a ela, de modo que ela vai se tornar cada vez mais vencedora no varejo online. Então eu não acredito que nos próximos trimestres a gente veja um resultado ruim de Magazine Luiza. Pode ser porque a pandemia ajudou, pode ser porque a mudança do padrão de consumo veio para ficar, mas ela vai capturar esse movimento. Então, isso vai acontecer, em algum momento vai acontecer. A minha visão é que eu acho que não vai acontecer no curto prazo. Eu acho que ela vai ainda capturar um movimento como a grande vencedora. A grande vencedora
dessa nova tendência à tecnologia, do varejo online. Ela é a melhor empresa, ela é que entrega mais rápido, ela é que está fazendo melhor o dever de casa, está incorporando novos negócios e vai ficar um negócio gigantesco a ponto de desafiar uma outra gigante que é a Amazon. Acho que o trabalho da Amazon Brasil vai ser duro, vai ser muito duro para competir com a Magazine Luiza. Ela tem marca, ela tem nome, ela é conhecida no Norte, no Nordeste. A devastação que a Amazon causou nos Estados Unidos estava muito relacionada com uma ineficiência de tempo de entrega, de logística dos concorrentes, que aqui ela não vai, que a Magazine Luiza não vai ser tão fácil de derrubar, certo? Então, assim, o que eu vi há um ano atrás, que a gente viu há um ano atrás, é exatamente isso. É uma empresa que estava se consolidando como o grande destaque dessa mudança toda que a gente está vivendo. A pandemia só acelerou esse processo. E eu acho que ainda tem um espaço ainda. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Vai ter um resultado que ela vai decepcionar. Mas aí seu receio aqui entra num platô ou seu receio aqui daí... Eu acho que... Eu não sei. É muito difícil. Se eu puder complementar, o mais desafiador no caso do Magazine Luiza é que ela está criando valor. Ela está criando valor. Porque existem fatores estruturais de varejo migrando para e-commerce. E ela, no estágio da estratégia dela, em que ela está conseguindo ter uma tal escala de logística e de capilaridade de marketplace, ela está criando valor. Isso. Então, assim, certamente é um dos casos mais desafiadores para se analisar e para se decidir investir ou desinvestir. Esse definitivamente é um fato. Hoje, nós, por acaso, não estamos investidos, mas é muito desafiador. Mas é um case que está criando valor. Exatamente. Então, é um dos casos mais difíceis para... Está criando valor. E uma coisa importante, eu acho, é que essa criação de valor está justamente associada a uma tendência secular de digitalização do comércio mundial. Né? Isso está acontecendo no mundo, vai acontecer no Brasil, naturalmente com todos os outros países. É um processo que está, em tese, como é secular, né? A gente está vendo, a gente consegue ver imediatamente, né? Mas a gente não consegue ver muito depois. Mas a gente acaba vendo gerações em gerações, você vai ver como isso foi gritante, né? Como é um processo brutal e a gente consegue ver, aí sim, geração de valor em Magazine Luiza. E daí, complementando a questão do DCF, né, do fluxo de caixa descontado, é trabalhar com probabilidades associadas a esses cenários. E daí, uma tendência secular em Magazine Luiza é muito mais fácil de verificar do que outras em outros setores que estão em decadência, podemos colocar dessa forma, que são tendências que já foram em outro momento seculares e agora já estão no platô, como você colocou. A questão do valor que você tinha colocado lá atrás, de que se morreu o valor, eu acho que não faz, na minha cabeça isso não faz sentido, porque você muda a percepção de valor, então você pode continuar fazendo tracking disso como você bem entender. A única coisa que aconteceu é que isso está relacionado com a conjuntura sempre. Então sempre que a conjuntura beneficia uma tese de que morreu o valor, agora é só crescimento. Então as pessoas começam porque tem justamente esses vieses cognitivos de efeito manada, questão comportamental, as pessoas, né, elas estão muito sujeitas ao externo, então acaba sendo propício. Agora, desde 2008 para cá, a gente vem no movimento de expansão de liquidez e foi mais gritante esse ano por conta da pandemia. E o que isso acontece? Quando você tem pouco fundamento, ou o fundamento é mais frágil em algum sentido, e o fundamento está sujeito a ciclos de negócio, naturalmente, então quando você tem isso e tem muito dinheiro, você não aloca em fundamento, você aloca em crescimento, e crescimento você pode extrapolar, que é o viés de extrapolação também, que é um problema, mas por isso que agora tem um descolamento tão grande naquela razão de valor para o crescimento, porque justamente aconteceu isso, ele mudou de liquidez, as pessoas têm um monte de dinheiro, não querem colocar em fundamento, daí tem efeito manada junto, e não é só do Brasil isso, não é só mercados que têm pouca educação financeira, mercados que são robustos, maduros, desenvolvidos nesse sentido, também tem a parcela de pessoas que têm, por exemplo, Robinhood, o fenômeno da Robinhood, né, um monte de pessoas entrando em quantidades exuberantes. Vai corrigir ou não? Provavelmente vai, mas provavelmente não será na mesma proporção do que foi 2000, né, que é a bolha das tecnologias, porque hoje você tem as empresas de tecnologias que são mainstream, né, elas acabam tendo resultados que não havia antes, era mais um negócio mais disseminado, lucrativos, etc. Então acaba virando a percepção de valor novamente. Então o valor muda a percepção, a gente começa a readequar, enquadra isso dentro dos modelos, dos diferentes tipos, né, DCF é o mais clássico, porque a teoria das finanças, né, acaba levando a ele, mas tem vários outros que você pode justamente utilizar da mesma forma para mensurar esse valor. Então não morreu o valor, é só outra maneira de medi-lo. Né? Essa é a ponderação. Voltar para um pouco do comportamento do consumidor, a gente até teve acesso a alguns dados.
O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes. 135 milhões tem acesso a a gente conversou até um pouco antes, um celular para fazer compras online, excluindo adultos e crianças. 75 milhões de pessoas fizeram compras no restaurante online durante a pandemia. 35 milhões dessas 75 foram pessoas que compraram pela primeira vez. Quantas dessas 35 devem continuar comprando online ao longo dos próximos anos? Então muita gente fala, a pandemia acelerou o online, mas as pessoas voltam para o físico. Acho que não, elas não voltam para o físico. Elas aprenderam que comprar online é mais fácil, mais rápido, mais barato, que você compara preço. Então boa parte que tinha medo de comprar online, comprou online na pandemia e deve continuar. Claro, vai ter gente que vai voltar para o físico, mas não é integral. Vai ter gente que vai continuar comprando online e isso favorece todas as empresas digitais. Então, 35 milhões de pessoas. Que pediram pela primeira vez. Então, 35 milhões de pessoas é um mercado 35 europeu importante. Um país. Debutaram no varejo online, assim, agora na pandemia. Eles vão continuar. Né? Olha o efeito disso em receita de Magalu, em outros países também deve ter acontecido a mesma coisa. Talvez aqui, em maior escala, pode ser... Sim. Ter menos penetração É mais sensível. mais né? sensível, mas olha o efeito disso em todo o varejo online, restaurantes, lojas. É muito sensível, é muito significativo. Falando em mudanças estruturais, agora eu vou convidar vocês a se juntar contra mim aqui. Você tem Banco Inter ali, que é uma posição importante na sua carteira, numa aposta de crescimento, imagino, dos bancos digitais, em detrimento, acima de tudo, dos bancões. Vocês têm BMG ali, certo? Que é uma lógica parecida, o case é um case mais ou menos parecido, certo? Bancos pequenos, focos diferentes, mas são considerados bancos pequenos. Pequenos que pretendem surfar na digitalização de uma maneira ou outra. O quanto o Nubank, que não é uma empresa de capital aberto, já não se estabeleceu muito na frente, já não criou uma marca, já não criou até uma paixão ali do seu consumidor, e esse negócio no final não pode virar um setor meio de winner take all e esses bancos todos vão apenas orbitar ao redor de um Nubancão ali. Eu não acredito que a gente vá para um caminho do winner takes it all. Eu acho que é meio que o contrário, vai ser uma coisa relativamente fragmentada. E o que a gente gosta de Banco Inter é que ela começou com a operação de crédito e a partir dali, ou melhor, começou com a operação de banco tradicional, centrada em crédito, e a partir daí ela foi evoluindo passo a passo, fazendo movimentos estratégicos que eram sinérgicos e que, na nossa opinião, fortaleciam a vantagem competitiva do todo. Tá? Então, a partir de crédito, imobiliário e consignado, ela evoluiu para seguro, depois evoluiu para investimento e depois entrou em banco digital, antes banco digital, depois investimento, mas entrou em banco digital e agora está no último passo, que é o marketplace. Então, olha que interessante. O que tem de diferente nessa estratégia é que ela, a partir da sua espinha dorsal, do seu core, ela foi investindo nas adjacências onde havia sinergia e, portanto, fortalecimento de vantagens competitivas. E só o último passo está sendo agora, nesse ano, em marketplace. E ela está sendo inovadora nisso. Quando a gente olha... Então, é por isso que a gente gosta, tá? Porque é um crescimento muito cadenciado e os passos marginais são muito sólidos. E a gente vê claramente o espaço que tem de cross-sell nesse conjunto todo. Em comparação, então vamos lá. Então ela começou com 300 mil clientes digitais em 2017, chegou a 4 milhões no ano passado, deve chegar a 9 milhões esse ano, deve chegar a 13 a 15 milhões no ano que vem. Então ela está realmente, ela engatou num ritmo de crescimento de base de cliente digital. Agora, a base de cliente digital, trazer o cliente é fácil, o difícil é monetizar. Então, como é que você monetiza? E, na nossa opinião, você monetiza tendo um conjunto de ofertas para ele, tendo uma proposta de valor. E é justamente isso que a gente gosta no Banco Inter. E é o que a gente não vê muito, em geral, nos outros bancos digitais, e especialmente no Nubank, porque o Nubank cresceu focado
em cartão de crédito, conta digital e cartão de crédito. Foi um crescimento Um caminho diferente, de uma né? qualidade, digamos assim, não tão bom. E aí o que o Nubank está fazendo hoje, que já está com 25 milhões de clientes? Fazendo pesquisa com o cliente dela para saber se eles querem ter seguro. Então, veja, está atrasado. Ou Inter seja, já basicamente está você no tá dizendo- marketplace. Começou pelo lado menos rentável e não conseguiu plugar as outras coisas. Então, né? esse crescimento de base de cliente, por si só, não diz muita coisa. Eu prefiro crescer a base de cliente mais devagar, mas antes criar esse ecossistema, porque é daí que ele vai conseguir monetizar. Então, em resumo, é isso que a gente gosta de Banco Inter, e a gente acha que ela está na frente da maioria dos concorrentes, demora para você criar isso tudo, são anos para você criar isso tudo. Então, eu acho que ela tem uma vantagem de 1 ou 2 anos nesse conjunto. E ela está no momento agora de ganhar escala de banco digital e começar a tirar os frutos, apenas começar a colher os frutos dessa sinergia, que é onde ela vai ter alavancagem operacional. Então, em resumo, essa é a nossa opinião de Inter. Tá? Visão muito interessante. Vocês querem comentar também de bancos digitais? Tem uma questão aí que é se um dia vai dar para virar a chave e transformar esses negócios de fato em negócios rentáveis. Acho que passa um pouco esse é o pela ponto. sua... Esse é um grande desafio. Esse é o ponto. Esse é o ponto que, Rentabilizar a base de de clientes, certa né? forma, é o que É. diferencia. Por isso que a gente escolhe BMG. A gente escolheu BMG. A gente já A teve gente já tem Banco Banco Inter, ia fazer essa já disclosure teve aqui. Banco Inter. Vocês venderam quando o Banco Inter? Tem No TPO. tempo. A gente ficou um Entrou ano no e IPO. pouco. A gente pegou mais de 250% no case. Entraram no porque IPO, a gente entramos no IPO, a gente viu que era um negócio inovador. A gente já, naquele momento, a gente sabia disso que o Marcelo falou, da estratégia de começar com crédito imobiliário, crédito consignado, e começar a plugar seguro, marketplace. A gente foi lá, a gente viu essa estratégia Baita muito bem management definida. também, né? Um management, uma família muito bem sucedida, que sabe conduzir um negócio. Então, a gente gostou muito de Banco Inter. O ponto ali, a nossa decisão de sair, é que a gente imaginava que ela conseguiria monetizar antes. Né? Ela conseguiria gerar lucro antes do que está acontecendo. Né? Ela ainda não gera o lucro. Não. Né? Ela está num caminho. Né? Em contrapartida, você tem um BMG que entrega 350 milhões de lucro, né? Negociando a 0,7 preço-valor patrimonial. E aí é majoritariamente crédito. Crédito consignado. consignado, cartão consignado, agora voltou para o crédito consignado, tem um pouquinho de crédito pessoal, uma marca muito forte, tá? Que tem uma estratégia muito bem definida, que é exatamente juntar a força que ele tem em loja da marca, a marca Help, dos canais físicos com o digital. Se ele for bem sucedido nisso, é um papel que está barato e que é uma grande oportunidade. Tem uma incógnita aí, se ele vai conseguir conjugar esse digital com o físico de maneira a crescer base, rentabilizar melhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já é um banco que gera um lucro de 350 milhões. Mas aí é um case mais de valuation do que um de crescimento exponencial adiante, na sua visão. Acho que vai ver um crescimento muito forte. Mas Mas a expressão que você adora, exponencial. mas é um case que hoje já é muito barato e já gera um lucro muito forte. Né? Então estamos falando de um case aí de 7, 8 vezes PI, 0,7 preço-valor patrimonial, uma marca forte, uma família que já está há muito tempo no business, sabe fazer, está atravessando bem essa questão, esse período de pandemia, a gente não viu um impacto muito forte no lucro, né? Conseguiu controlar a PDD ali, então inadimplência sob controle. Então eu acho, porque é um business mais defensivo, né? O crédito consignado, apesar de todos as espadas que o Banco Central está colocando no business de teto para juros, ele ainda, apesar disso, Por ainda definição, é um está negócio de inadimplência limitada. mais tranquila e tal.
ele ainda está conseguindo gerar caixa, gerar lucro. Então, eu acho que é um business muito barato, com alguns gatilhos importantes de crescimento, eles chamam de phygital, né? Que é o físico com o digital. Isso dando certo, o papel tem muito espaço para subir. Só complementando, acho que a hora que você fala de Banco Inter, o cliente ele entra com custo de aquisição negativo, porque ele não gasta nada, e aí você vai convertendo, vai tentando monetizar ele vai gerando receita ao longo do tempo. A hora que você está no BMG, você já vende o crédito para ele, então ele já entra te gerando alguma receita. E aí depois você tenta migrar ele para o digital e fazer o cross-selling de produtos. Acho que esse pode ser o Banco Inter, ele está crescendo, ele vem de baixo e cresce mais forte, o BMG ele vai subindo mais. Já tem uma base mais... Uma base mais. O cara já entra gastando com o banco e depois você tenta converter ele. O Banco Inter está para baixo. Justamente, quando você, fazendo a ligação com o que a gente tinha conversado agora há pouco, de verificação de valor em teses, que por mais que sejam de tecnologia, acabam tendo, você consegue verificar, consegue mensurar valor, é justamente isso, a capacidade de rentabilizar a base de clientes. Porque existe muita retórica em fintech, né? Você mencionou o caso do Nubank, isso é totalmente real, mas tem vários outros que a gente pode pegar. Eu tenho toda a população brasileira está na minha base de clientes. Mas aí quando o cara vai rentabilizar 0,001 de taxa, o cara já sai, já perde todos, porque o cara não vai, entendeu? O cara tá com 1 milhão de clientes ali porque não tá pagando nada. A partir do momento que o cara tem um projeto de rentabilização dessa base, muda o jogo. Então o que vale a pena aqui é para ver quem consegue converter esse cara que não tá pagando nada. Mas me parece que esse é justamente o ponto forte do Banco Inter, né? Assim, a gente não tem Banco Inter na carteira do Oportunidade de uma Vida, mas a gente tem também nessa mesma esteira o Banco Pan, que acaba capturando também a questão do consignado, crédito alto, passou por reestruturação recente, vem entregando resultados, tem melhorado consistentemente, passou agora pelo pior da crise, já passou. E qual é o negócio da digitalização, né? O know-how de crédito do banco. Então, quando o cara tem o know-how de crédito para ofertar... Então, você pergunta para uma pessoa, um banco digital, sem um projeto de rentabilização de base, ele não sabe como ele vai ganhar dinheiro em cima do... Entendeu? E daí, quando você pergunta... Esses 3 bancos que a gente mencionou aqui têm esse know-how. Exatamente. Sabe operar. Entendeu? Então, por que ele vai fazer digitalização do banco? Porque ele vai ter uma conta digital para ofertar produto de crédito. Então, o caso do Banco Pan, ele tem a questão de um mix interessante, porque tem o consignado, tem o alto, está digitalizando, está crescendo, etc. É uma empresa que ainda tem um pouco de poluição, ainda né, tem o legado, né, chamado, e vai limpando isso gradualmente no tempo, mas também está inserido nessa mesma lógica de verificação de valor, rentabilizar a base de como você consegue mensurar isso. Então acaba sendo bastante interessante ter uma composição de setor financeiro numa carteira de ação, né? Tese de fintech que saiba, tenha know-how, né, para rentabilizar esses clientes, que não pode ficar, né, solto um monte de clientes sem ganhar dinheiro em cima disso. Não basta ter um restaurante cheio se ninguém pedir comida. Tem um restaurante cheio de gente que tá na mesa e ninguém pede nada. Exatamente. Eu não tô ganhando dinheiro. Só para concluir o caso do Banco Inter, a faixa de receita ali sobre PAI que chama, né? A operação, a operação de investimentos. Já é bastante razoável. Parece que o negócio você vê que tá indo interessante. bem ali, né? A gente gosta muito da forma como ele está evoluindo a estratégia, que é passo a passo, sem atropelo. Então, vamos lá. Começou oferecendo fundos, agora está com a corretora, aí criou um time de research, aí está começando a fazer recomendações, aí agora vai adicionar serviços para negociar ações, financiamento a termo, BMF. Então você vai vendo aquela construção, tijolo a tijolo a casa está sendo construída. Normalmente são estratégias que têm esse tipo de perfil que costumam dar certo. Claro. As estratégias que costumam dar errado são aquelas de alto impacto. Faz captações grandes, alto impacto, cresce tudo ao mesmo tempo. Vai dar problema, porque a cozinha não está preparada para isso. Bom, então, comparando o Banco Inter é Elbor dos... Pois é, e olha que interessante. Então, pequenos detalhes que dizem muito da cultura e da disciplina estratégica. Fizeram a oferta agora. Qual é o uso do recurso desse novo capital? Não é para aquisições que tragam receita, é para investir em melhorar as suas habilidades tecnológicas e, eventualmente, comprar operações de tecnologia que tenham sinergia e que supram deficiências operacionais e tecnológicas que eles tenham nessas 5 verticais que eles estão oferecendo. Eu gosto disso. Esse é um sinal de um bom caminho estratégico. Então, por esse conjunto de coisas, a gente gosta de Banco Inter.
Para a gente terminar aqui, a gente está quase acabando o nosso programa. A gente tem um mata-mata de ações que a gente acaba fazendo sempre muito mais do que um mata-mata, pelo prazer da comparação. Dessa vez eu vou deixar você para o final para você ter como convidado a última palavra aqui. BR Distribuidora ou Cosan? Queria ouvir nossa mesa aqui. Se eu falar mal de Cosan aqui, meu chefe... Por consequência, todos. Eu vou te falar que eu gosto das duas. Eu sou um dos poucos aqui Você da não mesa. veio até aqui para ficar em cima do mundo, mas bom. Não, é que eu sempre falei bem de PMDB, BR né? Distribuidora aqui. Eu achava que o que estava acontecendo lá era uma reestruturação, a equipe mudando. Eu acho que tem muito valor a ser capturado ali na BR Distribuidora. Pode tomar tempo. É por isso que eu vou escolher Cosan. Não vou ficar no muro, não. Vou escolher Cosan porque eu acho que já é um business mais estruturado, com talvez alavancas de crescimento mais visíveis e mais... Mas isso já não está no preço também? Quer dizer, Acho que o não. upside de BR Distribuidora não é maior? Se ela conseguir implementar, sim. Até o Marcelo pode falar um pouquinho mais. Se ela conseguir implementar, melhorar a governança, eu acho que tem todo um processo ali, trimestre a trimestre, vendo se a empresa está conseguindo entregar resultado. Acho que o upside é bem maior do que o Cosan. Mas hoje eu escolheria Cosan justamente porque eu consigo ter mais visibilidade no business de Cosan do que BR Distribuidora. Então fico com Cosan. Muito bem. Uma questão que eu acho que essa comparação foi um pouco injusta, porque deveria ser raiz em combustível, né? Porque Cosan é um mar de coisa ali dentro. Tem Os razão, principais Tem razão. grupos de infraestrutura. Então, se fosse para escolher BR Distribuidora ou Cosan, eu ficaria com Cosan por todas. Mas assim, eu vou explicar. Todos os negócios que tem ali embaixo, do qual eu sou muito fã, né? Projetos de infraestrutura no Brasil, eu acho que são um grande... O Brasil é cheio de gargalos estruturais, principalmente de infraestrutura logística, de distribuição de gás, que está vindo agora também com a Compass, etc. e tal, um grande player nacional de gás, daí vem a Rumo nessa reestruturação dentro do grupo Cosan, que já estava em Cosan Limited, né, listado, mas agora vem para dentro de Cosan uma só. Tem Move, tem Raiz em Energia, tem Raiz em Combustível. Então, você tem um monte de coisa ali. Então eu fico com Cosan. Agora, Raiz em Combustíveis e BR Distribuidora, eu não conheço tanto BR Distribuidora para falar, né? Mas como eu acompanho Cosan, eu tenderia a ficar com Cosan, Raizen, né, combustíveis, justamente por conta das estruturas que foram montadas. Agora, posso estar enganado porque eu não conheço tão bem BR Distribuidora, mas como tese entre as duas, eu fico com Cosan mesmo. Reforço também o pensamento, Cosan por conta de todo o grupo, toda a questão logística. Acho que o Brasil tem gargalos enormes que devem ser sanados. Então, são 3 pontos para Cosan, mas BR Distribuidora pode vir. Defende a BR Marcelo, Distribuidora. faz a redenção da BR Distribuidora. Eu sou a voz dissonante. Eu prefiro BR Distribuidora. Porque, em primeiro lugar, eu acho que Cosan é o benchmark do setor. Tiveram a habilidade de uma estratégia muito bem concebida e muito bem executada ao longo dos últimos 10 anos. Então, realmente, é o benchmark. É o benchmark de estratégia de pricing. Dito isso, BR é uma história de privatização de quem? Do maior player do setor. E aí a gente tem uma situação que é o seguinte, eu diria que a maior parte do mercado ainda vem com a ideia de que a abertura do setor de petróleo e distribuição, da cadeia de petróleo e gás em geral, vai levar a contínua perda de market share dos 3 principais players, com a entrada de outros menores que vão continuamente ganhar market share. Isso, nos últimos 5 a 10 anos, tem acontecido. Bandeira branca representavam cerca de 20% do mercado, hoje representam 30 e pouco. Isso aconteceu. E com ganho de market share, principalmente sobre BR. Bom, BR foi privatizada. E a gente entende que BR é o gigante adormecido, porque é o maior player, talvez com a maior vantagem competitiva, pela operação logística que ela tem, pela capilaridade geográfica que ela tem e pela capacidade de tankagem. Então, vamos lá. Do lado de eficiência operacional, é muito óbvio, foi privatizada,
reduziu o número de funcionários em 30% a 40%. Tinha 140 transportadoras, reduziu para 40. Então, assim, coisas impressionantes, óbvias. Você fala, meu Deus, o que é Como era. ser uma empresa estatal? Impressionante. Não precisa nem entrar mais em detalhe, mas vamos lá. Ela agora está melhorando a estratégia dela em 2 pontos muito importantes. O chamado sourcing, que é onde ela vai comprar o combustível, e aí a desregulamentação do setor joga a favor dela, porque historicamente o setor comprava só de Petrobras e agora já tem mais flexibilidade para importar. Só que como o setor é muito concentrado em Petrobras, não adianta ter o acesso à importação, precisa ter capacidade de tancagem. Ela tem a maior capacidade de tancagem. Então ela é capaz, por ter capacidade de tancagem, de fechar um contrato de importação de um navio inteiro, com um preço melhor que outros que não têm a mesma capacidade de tancagem, vão precisar fechar uma parte daquela carga daquele navio. Então ela consegue ter uma vantagem de preço no sourcing por ter essa capacidade logística e de tancagem. Esse é um ponto. E do lado do pricing, ela vem de uma operação muito mal gerida, muito complacente, muito ineficiente. Então esse é um trabalho muito difícil, é um trabalho que ele tem que fazer junto com o distribuidor, que é o dono do posto, e basicamente consiste em desenvolver uma política ativa em micro-regiões em que ela vai ter estratégias muito mais fragmentadas, buscando mais eficácia, buscando maximizar a margem e o volume em cada micro-região, porque cada micro-região tem a sua particularidade. Não só ela eventualmente vai ter que baixar o preço para aumentar o giro, como em alguns casos, aumentar o preço porque ela tem uma presença tão forte, ela está deixando o dinheiro na mesa. Então, de um lado ou de outro, uma estratégia de pricing mais eficiente e mais eficaz em gerar um resultado melhor. Isso é muito complexo de fazer. Ela está implementando um software muito complexo para operacionalizar tudo isso. Ela vai passar a ter uma operação praticamente azeitada nisso a partir agora do final do ano, do quarto tri para o primeiro tri do ano que vem. Isso envolve um trabalho de treinamento e de negociação com os donos dos postos, então não é muito simples, demora tempo. Mas ela está fazendo e a gente está gostando muito do que eles têm feito. Estão entregando uma melhora da qualidade da estratégia e da eficiência operacional muito bons. A qualidade do time de gestão é excelente, é difícil encontrar um grupo de executivos melhor do que esse que a gente tem lá, o pessoal muito, muito experiente. O setor ainda é muito complexo, essa desregulamentação vai ser complexa, vai ser parcial, primeiro vem de algumas refinarias, depois outras, então tá sendo muito difícil os competidores internacionais que estão entrando estarem bem. Eles não estão bem, eles estão com dificuldades. É que o setor é difícil também, né? O setor é muito complexo. E para fechar, a Petro ainda tem uma participação lá de 37,5%. Tá perguntando o que fazer. Pois é. A Petro sai totalmente? Vai sair, já definiu, a gente falou com o Petro essa semana. Vai pulverizar. A decisão tá tomada, vai vender, já teve aprovação do Conselho. A questão é quando, a gente acha que é questão de alguns meses. E veja bem, essa participação dela dá à Petrobras hoje o direito de indicar 3 conselheiros e o presidente do conselho, que é indicado pela Petrobras. Então, existe uma importância estratégica nessa participação remanescente. E a gente tem muito investidor estratégico que quer aumentar a presença no Brasil. Então, nós achamos que BR Distribuidora tende a ser um alvo natural para players estratégicos terem uma participação um pouco mais relevante ali. Hoje, o capital da empresa é totalmente pulverizado e não tem poison pill. Nós achamos que isso não vai ficar assim. Ela deve criar um poison pill, mesmo continuando uma corporation. E a gente acha muito provável que a gente comece a ver algum tipo de disputa de players querendo ter alguma participação ali para poder pelo menos ter
um assento no conselho. Eu acho que essa é uma tendência possível e ninguém está levando isso em consideração. Quais A gente os- acha que isso é um catalisador. Né? Quais um pilso para quem está vendo a gente? Travas no estatuto da empresa que impedem um ataque hostil Isso. de algum comprador grande, estrangeiro, que queira chegar lá e tomar conta do negócio inteiro. Exatamente. Muito bem, gente. Muito obrigado. Queria, Marcelo, te agradecer muito pela sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes. Prazer. Legal ter um gestor aqui que tem posições, digamos, pouco correlacionadas com as nossas. Torna esse programa divertido. Obrigado, Max. Obrigado, Gui. Obrigado, Matheus. ótimo. Volte mais vezes também, Valeu. Matheus. Muito bom ter Obrigado. você aqui. Até a próxima. Escreve pra gente no seleção@empíricos.com.br. Você pode mandar sugestões de pergunta, críticas, elogios, o que você quiser. A gente tá aqui de novo semana que vem. Obrigado. Tchau.